Olá, dia 17 de agosto de 2023 e você está no Previdência em 10 minutos. Aqui você fica sempre atualizado acerca de todos os temas do direito previdenciário. E hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo e que tem dado muito pano para manga. Vamos falar sobre os consignados e a repercussão na esfera consumerista desses consignados. Hoje aqui comigo o nosso evidenciarista mirim, Luca. Dá oi? Oi. Oi. Vamos lá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a fraude do consignado, que tem dado direito às suas vítimas de terem indenizações pagas pelos bancos. A condenação, então, dos bancos por essas em relação à fraude que alguns bancos vêm, então, cometendo. A Justiça Federal, ela condenou recentemente, em 2 casos similares, o Banco Pan a pagar danos morais e ressarcir valores aos clientes vitimados pela prática conhecida como fraude do consignado. Essa prática irregular consiste em entidades financeiras empurrarem empréstimos consignados, inclusive aqueles, óbvio, com desconto em folha, sem a autorização ou mesmo o conhecimento dos aposentados e pensionistas do INSS. Em geral, tratam-se de pessoas idosas. As sentenças foram publicadas, respectivamente, pelas juízas federais Paula Beckbon e da 2ª Vara Federal de Porto Alegre e Ana Paula de Bertoldi, da 10ª Vara Federal de Porto Alegre. Então, ambos os casos no TRF4. Em ambos, os autores relataram ter percebido o aporte de valores em suas contas, seguidos de descontos em folhas referente a parcelas de supostos empréstimos consignados, já com o acréscimo de juros e taxas associados a esse tipo de operação bancária. Um dos autores, inclusive, relata ter chegado a tratar com um correspondente do banco réu, que teria lhe oferecido, inclusive, o cartão de crédito. Porém, ao acessar a sua conta, o demandante se deparou com um depósito no valor de 27 mil e, na sequência, um desconto em folha no valor de R$ 720 mensais. A defesa do banco, em ambos os processos, suscitou a incompetência do GF, da Justiça Federal, e a ausência do interesse processual. Entretanto, segundo a juíza, os fatos relatados são comuns a diversas demandas envolvendo os segurados do INSS, sendo recorrente a ocorrência de fraudes na contratação destes empréstimos consignados. Os valores são depositados nas contas e os débitos decorrentes da consignação passam a incidir simplesmente a revelia da vontade do segurado, aposentado ou pensionista. A juíza também afirmou ser recorrente o relato de casos envolvendo o banco réu, especificamente aqui falando do Banco Pan, razão pela qual ela entendeu que há responsabilidade do banco pelo modus operandi de seus correspondentes. A magistrada entendeu que o banco busca descolar o contato da atitude de seus correspondentes. Mas isso não é possível, uma vez que o banco ele é sim, responsável pela ação dos seus correspondentes. Né? A competência da Justiça Federal, neste caso, é determinada pelo fato de que o INSS ele figura como um polo passivo, uma vez que os empréstimos eram infligidos a aposentados e pensionistas da autarquia federal e os descontos se dão diretamente através de um convênio com a autarquia federal. Portanto, então, a competência da Justiça Federal foi fixada em razão de haver este envolvimento com a autarquia. Em ambas, as magistradas explicaram que a competência do GEF não encontra nenhuma barreira legal, estando o valor, portanto, abaixo de 60 salários mínimos e, diferentemente do que ocorre no âmbito dos juizados especiais estaduais, admite-se em sede federal a prova pericial. Portanto, a importância de trazer esse tipo de questionamento para o GEF e não mais discutir na justiça estadual.
Então, analisando o caso, concluiu a juíza que a conduta indevida do banco reside na consignação de um empréstimo não contratado, que sugere a remessa dos autos, inclusive, ao Ministério Público Federal, para averiguações que entender cabíveis, especialmente considerando a repetição de demandas de igual natureza com a reiteradas narrativas de incidência de contratação pelos segurados do INSS. Bom, em ambos os casos, o Banco Pan foi condenado ao pagamento de 10 mil a título de danos morais às respectivas autoras, corrigidos, além de, em um dos processos, ressarcir todas aquelas parcelas que foram descontadas do benefício da parte autora, referentes ao consignado sem a autorização. Então, nós temos aí uma tentativa de proteção dessas consumidoras, né, seguradas do INSS, que tem, portanto, então, as suas aposentadorias vilipendiadas, né, através desses empréstimos, que são feitos aí, nós sabemos, muitas vezes há, inclusive, um superendividamento desses segurados, não desatento a essas circunstâncias, a Câmara aprovou, neste mês ainda, uma previsão de multa para os bancos que mantenham essa conduta, né? Então, é claro que a condenação no dano moral ela é de extrema relevância, ela é importantíssima, mas também a aprovação desse projeto, que foi aí também de iniciativa do Guilherme Boulos, em que se prevê a culminância de uma multa para bancos que façam reiteradamente esses empréstimos consignados sem autorização expressa, sem uma assinatura dos segurados. Né? Esse PL agora, ele segue para a avaliação do Senado Federal e nós estamos acompanhando muito de perto. Por quê? Não se enganem. Quando a gente fala de direito previdenciário, a gente também tem que estar atento a essas questões. Por quê? O empréstimo consignado, através do convênio com o próprio INSS, ele atinge, em sua maioria, uma população que já está socialmente vulnerabilizada. Então, é também papel nosso proteger, informando ao cidadão quais são os seus direitos e quais são os limites do banco. Claro que o cidadão ele pode ter acesso a esse crédito, muitas vezes facilitado pelo fato dele ser, então, ali consignado, mas nós precisamos estar muito atentos a estes limites que são, sim, impostos e que devem os bancos obedecer. Então, a justiça vem reconhecendo aí gradativamente o direito desses cidadãos a serem indenizados e serem indenizados, inclusive, da perspectiva do dano moral sofrido, quando você tem o seu benefício com um desconto, imagina, um desconto de R$720, é um desconto muito alto, muitas vezes equivale a mais de 30%, né, que é o limite da margem consignável, mas com certeza é um valor que faz muita falta naquele mês, até que a pessoa vá à justiça, até que se determine a suspensão deste valor, né, desse desconto, dessa consignação, aí realmente um dano moral que vem sendo suportado aí pelos nossos segurados, pelos nossos aposentados e pensionistas, né? Lembrando também que podem se incluir nesses casos aí também aqueles beneficiários do BPC Loas, os benefícios que tiveram direito a empréstimos consignados no final do governo do anterior governo, né, que se findou em 2022, e agora, novamente, foi autorizado a concessão de empréstimos consignados para estes cidadãos que recebem o BPC Loas. Então, eles também podem, ocasionalmente, virem a ser vítimas desse tipo de atitude que não é tolerada pela Justiça Federal, né? E também pela Justiça Estadual. Então, fiquem atentos aos seus empréstimos, fiquem atentos aos seus extratos de pagamento, porque, sim, você pode estar sendo lesado. E se estiver sendo lesado, precisa procurar urgentemente um profissional
para que você tenha, então, o seu direito reconstituído. Bom, essas são as nossas observações de hoje. Até a próxima semana, pessoal.